Agora a gente segue conectados também com Israel, porque o exército do país disse que vai liberar a principal estrada da faixa de Gaza para a passagem de palestinos, isso daqui a pouco, viu? A expectativa para hoje, para sábado, é de que mais palestinos feridos e também estrangeiros cruzem a passagem de Rafah, nesse que já é o 4º dia seguido desde que a passagem de Rafah ela é aberta. Vamos conversar agora então ao vivo com o nosso correspondente Américo Martins, ele que está de volta a Jerusalém e traz todas as últimas atualizações desse conflito. Américo, muito bom dia para você, boa tarde por aí já. Atualiza para a gente um pouco desse cenário da passagem de Rafah nesse 4º dia de liberação. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CNN neste sábado. Como você disse, o Exército de Israel prometeu que vai liberar aquela principal estrada na faixa de Gaza que leva ao sul e vai evitar ataques nessa estrada por 3 horas. Um pouco tarde para isso, porque já perdemos 10 mil vidas e muito pouco tempo, 3 horas para as pessoas chegarem, por exemplo, da cidade de Gaza até Rafah, levando em consideração que essa estrada está muito destruída e tem muitos prédios, muita destruição no meio do caminho. E também não se sabe exatamente como as pessoas em Gaza estão sendo informadas dessa liberação da estrada. Então, um pouco too little, too late, ou seja, muito pouco, muito tarde, mas pelo menos uma movimentação no caminho certo. Lembrando que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, esteve aqui em Israel ontem e voltou a falar em pausa humanitária, não em cessar-fogo, mas em pausa humanitária. A reação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, logo depois do encontro, é que Israel não aceitaria nenhum tipo de cessar-fogo, enquanto os mais de 200 reféns que estão nas mãos do Hamas não fossem soltos. Hoje, aparentemente, houve uma mudança de ideia no governo israelense e eles resolveram liberar pelo menos por 3 horas essa estrada. Precisamos checar isso, se de fato não vai acontecer nenhum ataque por lá, Muriel, porque quando Israel ordenou que as pessoas se movessem do norte para o sul, os ataques continuaram acontecendo. Então precisamos checar se o exército israelense de fato vai suspender os ataques. Com relação às pessoas que estão deixando a faixa de Gaza em direção ao Egito, ali pela fronteira em Rafah, hoje espera-se que 730 pessoas de outras nacionalidades ou que tenham dupla nacionalidade, palestinos que também têm outros passaportes e seus parentes deixem a faixa de Gaza em direção ao Egito. Vão sair 55 egípcios, 386 americanos, 117 britânicos, 77 franceses e 151 alemães. A gente discutia até ontem quais seriam os critérios que as autoridades do Egito, Hamas e até Israel estariam adotando para a liberação dos estrangeiros, visto que os brasileiros, por exemplo, não foram liberados até agora, continuam na faixa de Gaza. E quanto mais tempo ficam na faixa de Gaza, mais perigoso é, não só pelos ataques israelenses, mas também pela situação humanitária, visto que não há água, não há comida, não há remédios. Então a situação é muito complicada. Quanto mais os dias passam, mais difícil é a sobrevivência em Gaza. E a gente discutia quais eram os critérios, afinal, para a liberação, desses nacionais de outros países. E pela lista, egípcios, americanos, britânicos, franceses e alemães, fica claro que é uma espécie de quem pode mais, pressiona mais e força a liberação dos seus nacionais. Porque a gente está falando aqui de 3 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que são muito próximos de Israel e também da Alemanha, fora o Egito, que é o país que está controlando isso. Então, outros países hoje não terão os seus nacionais sendo liberados. Lembrando que o Itamaraty continua insistindo e conversando no mais alto nível com os ministros das Relações Exteriores e com os governos de todos esses países para a liberação dos brasileiros. Mas o que a gente está vendo são os países mais fortes, mais desenvolvidos, conseguindo forçar a liberação dos seus nacionais. Américo, o chanceler Mauro Vieira, inclusive, disse que a expectativa, ele conversou com o chanceler israelense e que pelo menos até quarta-feira a liberação dos brasileiros deve acontecer, pelo menos é isso o que o governo federal aqui do Brasil tem trabalhado nesse momento com essa data de até quarta-feira. E pelo que você levanta para a gente, não é uma questão de logística realmente, é uma questão envolvendo política, né? Não é uma questão que depende especificamente de um país também, exige muita articulação.
Exato. O que está acontecendo é uma corrida diplomática de pressão sobre o Egito, principalmente, mas também sobre os outros players, sobre Israel, sobre o Hamas e os países que têm mais ascendência sobre esses governos conseguem, né? No final das contas, acabam conseguindo liberar os seus nacionais com mais facilidade. Tanto que você vê essa lista, mais da metade são cidadãos dos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel e também financia muita, especialmente o setor militar no Egito. Então, usando esses canais de diálogo e lembrando dessa associação, inclusive financeira, com esses países, os Estados Unidos conseguem liberar com muito mais facilidade os seus nacionais, o que é uma pena, porque não existe nenhum critério estabelecido exatamente quem vai ser liberado.